Pai do Senhor Jesus a todos, amém? Amém. Boa noite. Para mim, mais uma vez aí, um momento desafiador, um momento de muita honra também, poder estar aqui com os irmãos, trazendo a palavra do Senhor Jesus, uma oportunidade muito rica, e clamo ao Senhor Jesus que Ele possa usar a minha vida para trazer aquilo que Ele tem ministrado comigo. A pastora comentou comigo há um certo tempo atrás, né? Fez uma escala, pediu para a gente estar trazendo uma palavra, e Deus é tremendo. Repete comigo assim: Deus é tremendo. Deus é tremendo. Deus é poderoso, querido. Ele sabe de todas as coisas. E eu não sei se até mesmo com o pastor já aconteceu isso. Há mais ou menos 2 meses atrás ele já começou a ministrar comigo a palavra que ele me trouxe a revelação. 2 meses Deus trabalhando na prova, eu passando para poder trazer a revelação. E eu tenho certeza que Deus vai falar com todos vocês, amém? Em nome do Senhor Jesus. E eu queria fazer 2 perguntas para a gente começar aqui. E aí os irmãos têm liberdade, tá? Quem é que gosta de ganhar presente? Amém. Acho que todo mundo, né? Tá chegando. Amém. Glória a Deus. E quem se sente honrado pelo reconhecimento ou por saber que não merece ganhar o presente, né? Mas mesmo assim ganha. Ou seja, uma pessoa que te dá um presente, uma pessoa especial para você, independente de quem seja, e ela te dá um presente. O presente é bom, né? E você ganha, você fica assim, mas como assim, né? E vai encaixando aí, pessoal. Deus vai falar tremendamente hoje, hein? Amém? E o primeiro presente, né, de quem nós estamos falando é de Deus. Os presentes que Deus dá pra gente. E às vezes a gente não se atenta, a gente não presta atenção, amém? Primeiro presente preciosíssimo que Ele dá pra gente, abre aí em Gálatas 1,15. Gálatas 1,15 aí, pra gente começar bem, em nome de Jesus. Quem achar aí já vai dando glória a Deus. Aleluia. Queridos, a palavra do Senhor diz assim, lá em Gálatas 1,15: Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Queridos, nosso primeiro presente de Deus é ser escolhido por Ele. No ventre da nossa mãe, Ele já nos escolheu. Amém? Ele já tinha um plano para as nossas vidas, e muitas vezes a gente não entende isso, amém? Mas 2 presentes maravilhosos que Deus nos dá, e a gente às vezes não presta atenção e não dá um devido valor. O segundo, no caso, é o livre-arbítrio, e o terceiro é o tempo. Repete comigo assim: livre-arbítrio e o tempo. Imagina só, queridos, uma pessoa depositar R$1 milhão na sua conta. É muito dinheiro, amém? Amém? E essa pessoa falar para você: você pode gastar da forma que você quiser. Pega aí. E é o que Deus fez pra gente, faz pra gente. Ele depositou o tempo não volta, querido. O tempo ele está indo. O tempo que nós estamos tendo agora aqui, ele não vai voltar. É o tempo que ele está nos dando. E Ele nos dá a escolha de nós podemos fazer o que nós quisermos fazer com esse tempo. Amém? Vai pegando aí, hein? E só que tem um detalhe aí, ó. Nós somos responsáveis
pelo nosso tempo, pelas consequências do nosso tempo e do nosso livre-arbítrio. Bem, se Ele deu, nós somos responsáveis, tá? E aí eu quero perguntar para vocês, como você tem gastado o seu tempo? Eu não vou falar nem do livre-arbítrio, hein? Como você tem gastado o seu tempo? Tá? Vai pegando aí, hein? Vai pensando aí. Eu fui buscar de Deus, tá? Uma essência para a gente poder falar dessa questão de tempo. Eu quero falar de tempo hoje. Os presentes, para a gente entender. O tempo que é algo fundamental para as nossas vidas. Amém? E eu queria falar com vocês, queridos, sobre a história de José. A história de José. Acredito que aqui a maioria das pessoas já conhecem, né? E nós vamos estar relatando algumas coisas de uma história fantástica que Deus veio ministrando sobre a situação de José sobre as nossas vidas. Amém? José, filho de Jacó, foi o 11º dos irmãos ali da família dele, ok? Ele foi o filho predileto de Jacó, porque ele foi o filho da velhice, um milagre, porque Jacó ele tinha várias esposas e a que ele mais gostava era Raquel. E ele não conseguia ter um filho com Raquel. E Deus o abençoou, amém? Com o primeiro, depois teve Benjamim, mas primeiro foi José. E José, ele era escolhido. Ele, desde ali do ventre da mãe dele, Deus já tinha planos para a vida de José. Diga assim comigo, Deus já tinha planos na vida de José. E José ele se destacava ali onde ele estava, aonde ele se encontrava, ele se destacava. Deus falava tremendamente com ele, através de várias formas. E os seus irmãos, eles literalmente odiavam José por esses fatos, e porque o seu pai, Jacó, o pessoal usa aí fora o termo puxar o saco de José, né? E certa vez, José ganhou do seu pai Jacó uma túnica, que é algo de um valor para os dois, para Jacó e muito mais para José, algo imensurável, tá? Algo de muito valor para José. E os seus irmãos, aí foi a gota d'água para os seus irmãos, né? Deus falava muito através de sonhos com José também, dava revelações, diga revelações para José. E José ele se destacava aonde quer que ele estava, e isso gerava muita ira, né? Muito ódio perante os seus irmãos. Amém? Amém. José ele era escolhido por Deus e ele sabia disso. Desde cedo ele buscava fazer a vontade de Deus e ele investia o seu tempo com Deus. Ele colocava o seu tempo diante de Deus, né? O que ele fazia para poder tá crescendo, avançando na presença de Deus e Deus se manifestando na vida dele? Ele buscava santidade. Amém? Ele fazia o que tinha que ser feito. Ele era disciplinado. Ele honrava os seus pais. Ele honrava os seus irmãos, mesmo sabendo que seus irmãos o odiavam. Ele honrava os seus irmãos, né? E José, o que José colheu com tudo isso perante aos homens, perante aos seus irmãos, dentro da família dele? O que José colheu com isso tudo ali dentro da família dele? Ele colheu discórdia, repita comigo, discórdia dentro da família, inveja, fofoca
e a dor da mentira, queridos. Né? É o que ele colheu ali dentro da família dele naquele primeiro momento. Amém? Talvez nessa noite, queridos, você deve estar se perguntando: poxa, Senhor, eu tenho investido meu tempo de uma certa forma com o Senhor, eu tenho buscado fazer o meu melhor para o Senhor, eu tenho tentado me superar dia após dia diante do Senhor, e hoje talvez eu me encontre como José naquele primeiro momento ali, dentro principalmente das pessoas que me amam, as pessoas que eram para estar do meu lado, e eu tenho colhido isso, tenho colhido discórdia, calúnia, mentiras, tenho colhido coisas ruins. Amém, queridos? Amém. Talvez você esteja passando por isso nessa noite, e Deus quer falar com você nessa noite. Vai pegando aí, hein? Vai pegando o que Deus quer falar, hein? E aí, queridos, eu quero falar para vocês, pega a visão aí, ó, vai pegando, hein? As nossas vidas, acredito que todo mundo aqui sabe, mas eu quero confirmar, as nossas vidas é como se fosse uma receita de bolo. Nós precisamos de várias coisas para poder a gente estar vivendo dia após dia. Nós precisamos, queridos, tomar decisões. Nós precisamos, queridos, tomar atitudes. Nós precisamos ter ações. Nós precisamos honrar as pessoas. Nós precisamos ter humildade. Humildade em tudo, queridos. Nós precisamos abençoar, queridos. De repente Deus está falando com você aí, e eu quero pedir para você, em nome de Jesus, fica ligado, porque o Senhor tem muito para falar com a gente nessa noite. E eu quero falar para você agora. Sabe por que José venceu, queridos? Como eu falei, a maioria de vocês já deve conhecer a história de José, já sabe o desfecho dela todinho, mas talvez Deus não tenha falado dessa forma, desse ponto de vista, conforme Ele ministrou no meu coração. José venceu, queridos, porque ele decidiu não perder tempo. José, ele fez o que tinha que ser feito. Ele agiu como um servo de Deus, queridos. Ele não parou diante das circunstâncias. Ele enfrentou o que tinha que ser enfrentado e agiu como um servo de Deus. Amém? Deus está falando sobre o tempo aí, hein, queridos? E aí, eu te pergunto, você tem agido como José? Ou continua dando desculpas para si mesmo? Como é que a gente está agindo aí? Nós temos agido como José? Ou continuamos dando desculpas para nós mesmos, né? Para as pessoas não. Amém? Certa vez, os irmãos de José queriam matar, porque chegaram no limite deles, e eles estavam se reunindo para poder o matar. Porém, o irmão mais velho, ele tirou isso da cabeça dos outros irmãos, né? E resolveram jogar dentro de um buraco, né? Talvez hoje nessa noite você se encontre talvez dentro de um buraco. Às vezes alguém tentou te matar, seja com palavras, seja com atitudes. E aí os irmãos de José resolveram vendê-lo para pessoas que estavam passando em certo lugar ali conforme relata a história. E as pessoas estavam passando ali, compraram a vida dele e levaram ele para o Egito. Levaram José para o Egito. Só que José era um homem diferenciado. Fala comigo assim, homem diferenciado. Homem diferenciado. José, por ele já ser escolhido por Deus e por não perder tempo,
ele era um homem frutificador, como uma videira. Repita comigo assim, frutificador. Sabe o que é isso, irmão? Aonde ele botava a mão, frutificava. Aonde quer que ele estava, as coisas aconteciam. José era forte conforme uma palmeira. Você já viu? Você já presenciou uma palmeira? Principalmente as mais altas, principalmente diante de tempestade. Ela enverga, mas ela não quebra. E José era assim, queridos. E ele foi levado para o Egito. E um encarregado, um supervisor, um homem de alto escalão ali do governo de Faraó, quis comprar a vida de José. Levou ele para a casa dele. E José começou a se destacar de dentro da casa desse supervisor chamado Potifar. E ele começou a se destacar, resolvendo todos os problemas, fazendo a casa de Potifar prosperar. E ele começou a chamar a atenção. E certa vez, a mulher de Potifar começou a se interessar por José. E José, sendo um servo de Deus, o que você espera da atitude de um servo de Deus? Foi o que José fez. José, ele fugia de todas as formas. E ela, cada vez mais, começou a investir na vida de José. Só que teve uma vez, queridos, que nessa escapulida de José, ela conseguiu pegar uma roupa de José que ele estava usando. E ela não perdeu tempo, diga lá, não perdeu tempo. O que ela fez? Falou para o seu marido que José estava dando em cima dela. Porque ela não conseguiu o que ela queria, o que ela fez? Vou acabar com a vida dele agora. E foi o que, teoricamente, ela tentou e o que ele acreditou e tentou, e fez. Mandou prender José. E José foi preso, querido. José foi preso. Só que José, dentro da cadeia, o que ele fez? Ele começou a se destacar. Ele começou a se destacar conforme Deus já tinha escolhido, já tinha prometido. Aonde quer que ele estivesse, ele iria frutificar. E dentro da cadeia, ele conheceu 2 homens de confiança de Faraó, E Deus usava ele, Deus usava a vida de José, e Deus usava a boca de José para trazer as palavras, para trazer a vontade dele para o povo, para as pessoas que estavam ali em redor. E as pessoas naquela época tinham muitos sonhos. Deus falava muito através de sonhos. Diz aí, sonhos. E os sonhos naquela época, muito mais naquela época, era levado muito em consideração, E José, ele interpretava sonhos. Deus falava muito através da vida dele. Amém? E esses 2 agentes de Faraó, 2 pessoas de confiança de Faraó, tiveram sonhos, passaram para José, sabendo disso, e avançaram, e Deus falou tremendamente com essas pessoas. E certa vez, mais para frente, Faraó teve 2 sonhos também, e ninguém conseguia interpretar esses sonhos. Essas 2 pessoas falaram para Faraó sobre a vida de José. E José prontamente foi atender Faraó, E aí, o que Faraó fez? Entendeu o que Deus estava falando para ele, e aquilo dali foi gerado uma certa confiança através, confiança de José para Faraó. E logicamente, o que Faraó fez? Faraó puxou o homem para ele e começou a delegar funções para José, Até então, o que era maldição
se tornou bênção na vida de José. E José, o que ele continuou a fazer? E continuou a prosperar, a abençoar o reino para poder fazer o que tinha que ser feito, e continuava buscando de Deus para a vida de Faraó e todo o reinado ali. Lembrando que Faraó naquela época era um dos homens mais poderosos do mundo, né? Principalmente daquele lugar, né? E José caiu na graça de Faraó, e ele começou a entregar vários setores do reino até virar governador de Faraó. Abaixo, querido, abaixo, ele chegou num ponto que abaixo de Faraó era ele que lhe dava as cartas, e automaticamente, quanto mais é lhe dado, mais é cobrado. E José, ele dava conta do recado, ele fazia o negócio acontecer. Amém? E o desfecho nós já sabemos, né, querido? O tempo, ele é muito precioso. O tempo, ele é importante. Ele é o objetivo na vida de todas as pessoas. Quando nós sabemos quem somos, a quem nós servimos e aonde queremos chegar, as circunstâncias e as pessoas não nos param, querido. Imagina se se José tivesse parado ali diante das circunstâncias, querido. José, ele fazia o bem, buscava fazer o bem para todo mundo, e por várias vezes foi colocado em situações de morte, situações de prisão, situações de humilhação, e ele não parou. E assim pode estar acontecendo na vida de alguém aqui hoje, pode estar acontecendo com alguém que esteja vendo esse vídeo hoje. O tempo, ele é muito precioso. Quando nós sabemos quem nós somos de verdade, a quem nós servimos, né? O que temos que fazer, aonde nós queremos chegar, as circunstâncias, as pessoas não vão nos parar, né? José sabia disso tudo e se permaneceu obediente e confiante a Deus. Mesmo ele tendo o poder abaixo de Faraó, fazendo todas as coisas, ele continuou confiante e obediente a Deus. Ele abençoava as pessoas, ele escutava as pessoas, ele fazia o que tinha que ser feito. Ele poderia ali muito bem chegar num patamar de ser igual, às vezes pior do que Faraó, mas ele entendia quem ele era na presença do Senhor. Ele sabia quem ele era de verdade, da onde ele saiu. E ele sabia o que Deus estava preparando para ele. Amém? José estava na linha de frente, sabia de tudo que acontecia no reino, e de certa forma ele mandava até mais do que Faraó, porque Faraó, ele estava ele só acatava o que José falava para ele. Vocês acham que Faraó saía para supervisionar alguma coisa, para dar ordem de alguma coisa, querido? Eu tenho certeza que não. Mas José, ele sabia de tudo. José, ele estava de frente de tudo, querido, porque ele sabia quem ele era, e Deus estava dando para ele. Ele já tinha passado por várias coisas, e eu tenho certeza que tem muito mais que a Bíblia não relata, porque ele dava valor ao tempo dele, ele sabia aonde ele queria chegar, né? E José, ele tinha algumas características que o fazia crescer, que o fazia a não parar diante das circunstâncias. Deus, ele fala tremendamente aos nossos corações, e eu quero falar com vocês nessa noite, em nome do Senhor Jesus. A primeira coisa, José, ele tinha o tempo dele com Deus. José, ele priorizava o tempo dele com Deus, primeiro de tudo. Em muitas circunstâncias, a gente não vê relatos, mas a gente vê pela atitude
de homens e mulheres de Deus, assim como José foi, porque para atravessar situações nas nossas vidas, queridos, é só estando mesmo debaixo de muita oração, tá debaixo de muita confiança de Deus, de ter muita fé, queridos. E é o que José relatava ali. E aí eu falo para você, querido, como é que está o seu tempo de oração? Como é que está a tua leitura da palavra de Deus? Você tem priorizado fazer a sua devocional, a sua busca, seja ali qual for, do tempo? Às vezes você não consegue fazer como deveria, mas você tem feito pelo menos o essencial para você estar melhor do que você estava antes. Será que você tem feito, queridos? Eu tenho buscado de todo o coração, almejando metas para a minha vida em relação a isso, porque eu sei que eu só vou conseguir romper através do meu tempo com Deus. Quando a gente pensa, fala só o tempo com Deus, é tudo, é oração, é busca, é você com Deus, assim como José tinha, que é o principal, é o seu tempo com Deus, né? Você tem estudado, você tem meditado na palavra do Senhor, você tem lido a Bíblia, você tem buscado saber. Pastor começou o curso agora de homilética, ano passado eu fiz, esse ano eu queria estar de novo, mas eu estou traçando outros objetivos também, e a gente tem que buscar, não tentar abraçar tudo, mas aquilo que realmente, naquele momento, são prioridades. Eu tenho, lógico, meu tempo com Deus, faço as minhas coisas, mas o meu objetivo agora é outro, em nome do Senhor Jesus. Hoje, para mim estar aqui, só Deus sabe. O pastor e a pastora até me comigo que eu escorrego igual o quiabo, queridos. Eu sei que eu tenho que aprender muita coisa e eu vou aprender. A gente tem que ter essa humildade para poder aprender, para poder buscar melhorar as coisas. Talvez hoje eu não consiga me expressar da forma que eu queria, mas eu estou com certeza conseguindo me expressar. Pelo menos estou aqui melhor do que ontem. E assim tem que ser na nossa vida, assim está sendo na vida de José. Eu quero encorajar você em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero falar da segunda coisa para você, queridos, que é muito forte. José, ele chegou num patamar de linha de frente ali, no qual aquele povo sofreu um tempo com falta de alimento. O povo não tinha o que comer e todo mundo literalmente dependia dos recursos do reino. Amém? José, para pedir alimento, pedir recursos, de uma certa forma, se humilhar. Diga comigo assim, se humilhar. Se humilhar. E José, ele tinha a oportunidade de se vingar dos seus irmãos, da sua família, por tudo que eles fizeram com ele, porque a família dele foi uma dos que estava passando fome e necessidades, e foi até o Egito para buscar alimento, e ele tinha tudo na mão ali para aniquilar com os seus irmãos, e os seus irmãos foram até ele, e não sabiam que era ele. Aonde ele chegou, queridos? Ele poderia ter se vingado dos seus irmãos de qualquer jeito. E o que José fez? Pergunta para mim, o que José fez, querido? Ele perdoou, querido. Ele perdoou. José decidiu perdoar. Fala comigo assim, perdão é decisão. Queridos, perdão você só alcança quando você decide perdoar. Quando você parte de você, seja você estando certo ou você estando errado, parte de você, queridos. Aí muita gente fala, mas o perdão é quando você lembra da situação e você não fica triste, aquilo não te traz uma certa tristeza. É verdade, só que você só vai se libertar dessa dor através de Jesus, querido. Porque você vai lembrar sempre da situação.
Aquilo ali vai sempre passar pela tua cabeça. Mas quando você decide perdoar assim como José fez, você atravessa qualquer coisa e aquilo ali não vai doer mais. E você libera a sua vida e você libera a vida da pessoa, tanto você certo, tanto você errado. Ah, Felipe, mas você não sabe o que passou na minha vida. Querido, não sei mesmo. Eu sei da minha vida, eu sei o que eu tenho vivido, eu sei o que Deus está me mostrando. Tudo que Deus está ministrando aqui, em 2 meses, queridos, literalmente, Senhor tem mostrado para mim. Eu tenho vivido tudo que está falando aqui, ó, em todas as áreas da minha vida. E eu sei, cada um aqui tem uma cruz, né? Cada um aqui tem uma história, cada um aqui sabe de alguma coisa. Mas o que eu tiro de proveito? O que eu falo para você? O que Deus está falando para mim, para você nessa noite? Decida perdoar, que o resto é comigo. Decida perdoar. Libera perdão, queridos. Destrava isso. Libera a sua vida em nome de Jesus. O tempo não para, querido. O tempo não para. A terceira coisa que Deus fala para mim e para você nessa noite é o seguinte: José, ele trabalhava na linha de frente em tudo ali no reino. Ele honrava a sua família, ele honrava o ministério no qual ele fazia parte, queridos. Ele trabalhava, ele vestia a camisa, ele sabia de tudo que estava acontecendo, como foi colocado. Ele decidiu, além de perdoar os seus familiares, ele decidiu honrar os seus familiares. Ele decidiu dar tudo de bom, de melhor, no tempo que ele podia ali para os seus familiares, queridos. Ele decidiu fazer, ele decidiu vestir a camisa de Faraó, como diz aí fora. Ele honrava o reinado que ele estava ali, no entanto, que frutificou muito o lugar que ele estava. E o que eu e você temos que fazer, queridos? A gente tem que ganhar nosso tempo. Nós precisamos honrar a nossa família, precisamos honrar os nossos familiares, todos, honrar o lugar que a gente está, a nossa igreja, o nosso Jesus, queridos, com as nossas atitudes, as nossas ações. Nós precisamos ganhar tempo nisso, queridos. Em nome do Senhor Jesus, a gente precisa avançar, queridos. A gente precisa cuidar das nossas coisas com zelo. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, querido, da nossa alma. Eu, durante 12 anos, tinha parado de fazer exercício físico, querido. Há 3 semanas eu voltei, para a honra e glória do Senhor. Para mim está sendo difícil, mas eu decidi ganhar meu tempo. Eu decidi parar de perder tempo, porque além de ser tempo do Espírito Santo, a nossa saúde está em jogo. Pedro me diz assim: a nossa saúde está em jogo. Cada um aqui sabe das suas limitações, mas faça alguma coisa. Cuida da sua mente. Nosso cérebro é um músculo, ele precisa ser exercitado. Exercita, em nome do Senhor Jesus, queridos. Nós precisamos abençoar as pessoas, queridos. As pessoas que querem romper. Não perca seu tempo com pessoas que não querem nada. Pega a visão aí. Gaste o seu tempo com pessoas que querem romper. Em nome do Senhor Jesus. Doe seu tempo. Dê oportunidades. Gere recursos para as pessoas que querem fazer, queridos. E é o que José fez. É o que José mostra para a gente em todas as coisas. E eu queria concluir com vocês, queridos, em nome do Senhor Jesus, e pedir para que vocês pudessem ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Peço ao Senhor que vocês possam estar fechando os olhos em nome do Senhor Jesus, e que você possa estar meditando e querer perguntar para você: o que você escolhe hoje? Deus fala para mim e para você: o que você escolhe hoje? Você vai continuar perdendo tempo ou vai sair da zona de conforto? O que você quer nessa noite, querido? Não há mais tempo para perder tempo. José, ele podia ter feito tudo ali, queridos. Ele podia ter parado, mas ele decidiu, no tempo dele, no tempo que Deus tinha para ele, querido, ele decidiu
fazer a vontade de Deus. E ele entendeu que a vontade de Deus era a única opção que ele tinha. Ele poderia não ter ideia do que doeu. Vocês acham que ele não sofreu com a rejeição, com as humilhações que ele passou, no cárcere ali que ele teve? Vocês acham, queridos? E aí eu falo para vocês, em nome do Senhor Jesus, se está doendo, pode até doer mais um pouquinho, mas Deus está no controle. Deus, ele te escolheu, Deus, ele me escolheu no ventre da nossa mãe. Ele sabe de tudo que você está passando, ele sabe de tudo que você pode, aonde você pode chegar. Ele sabe de todas as coisas. Só que ele lembra lá atrás que ele nos deu o livre-arbítrio. Ele nos deu tempo nas nossas mãos, de uma certa forma. Só que nós não sabemos quanto tempo ele nos deu. E o que você tem feito, o que você está fazendo com o tempo que Deus deu? Porque a conta vai chegar. A conta, no sentido de prestação de conta. Porque Ele espera de mim e de você o melhor. Porque Ele tem planos nas nossas vidas. Ele tem planos. Olhe para Jesus, querido. Se as forças estão se esgotando, se esgotaram, se você já não tem mais onde pisar, para de olhar para a esquerda, para a direita, para trás, para frente. Olhe para o alto, querido. Olhe para Jesus. É Ele que vai alimentar a sua força. É Ele que vai te renovar. Imagina só, querido, se José tivesse parado. Talvez você nunca tenha pensado nisso. E olha o que Deus fala para mim, para você nessa noite. Talvez se José tivesse parado lá atrás, pode ser que eu e você não estivéssemos aqui hoje. José, ele veio da ninhada até Jesus, até nós chegarmos aqui, querido. Se ele tivesse parado lá atrás, talvez eu e você não estivéssemos aqui hoje. E eu falo para vocês, tem pessoas aí fora, queridos, que aguardam o desfecho do nosso tempo para prosseguir. Tem pessoas que estão aguardando o teu tempo para prosseguir, porque às vezes não tem essa visão, não tem esse entendimento que Deus está falando para a gente nessa noite, queridos. Não há mais tempo, não há mais tempo a perder. A pastora falou aqui domingo, até falei, Deus está falando, Deus é a conclusão do que Deus já estava ministrando no meu coração, no seu coração, querido. E ela precisava de um tempo para poder, ela sempre pedia para Deus para poder ministrar no coração dela, preparar ela para o que ela precisava saber, fazer. E Deus falou para ela no domingo, não há mais tempo de se preparar. A hora é agora, queridos. Você não tem noção, não tem ideia do seu potencial até saber o quão forte você é. Você e eu, a gente não sabe. E é isso que Deus quer falar para você e para mim nessa noite, queridos. Não há mais tempo para perder. Invista o teu tempo com Jesus. Invista nas coisas do reino. Invista na sua vida. E é isso que eu queria falar nessa noite para você e para mim. Amém, queridos? Eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe a todos. Espero que Deus tenha falado tremendamente ao teu coração. Aleluia. Uma oferta de aplauso ao Senhor. Deus falou ao seu coração? O Felipe estava ministrando sobre a vida de José, Gênesis capítulo de número 37. A vida de José foi marcada com sonhos. Nós conhecemos José como um sonhador. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia. Gênesis capítulo de número 37, aqueles que podem. Verso de número 5. Teve assim, diz o texto assim. Gênesis 37, bem rapidinho, para você não ficar muito tempo de pé. Teve José um sonho
e relatou a seus irmãos. Por isso, odiaram ainda mais. Pois lhes disse: Logo vos ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram os seus irmãos: Reinará com efeito sobre nós? Sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Verso 9: Teve ainda outro sonho e referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam para mim. O sonho de José. A palavra que Deus colocou no nosso coração, no coração do Felipe, para nós nessa noite, querido, e eu penso que você deve pensar, é que Deus tem presente para a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. E Deus já logo de começo, na caminhada de José, Deus já traz a revelação dos presentes que ele tem. Então, guarda no teu coração, bem sério mesmo, e declare: eu sou escolhido, escolhida por Deus. Amém? Você é escolhido. Deus tem algo preparado para você. Amém? O primeiro presente que Ele te dá é isso. Ele tem algo preparado para você. Você é fruto do sonho de Deus. Você não nasceu no acaso. Agora, é interessante que o segundo presente que Deus te dá é o chamado livre-arbítrio, que José teve. Em todo momento de sua vida, José se deparou com N situações. E ele teve liberdade de escolher pecar ou não pecar. Liberdade de escolher estar no centro da vontade de Deus ou sair da vontade de Deus. Esse é o segundo presente que Deus te dá, filho e filha. Você tem liberdade para escolher estar na presença de Deus ou estar fora da presença de Deus, pecar ou não pecar, reinar com Cristo ou estar fora do reinado. Você tem liberdade, livre-arbítrio. E o terceiro presente que Deus te dá é o tempo. Deus deu um sonho para José. Tantas coisas aconteceram na vida de José que talvez José poderia falar assim: isso nunca vai se cumprir na minha vida, mas o meu tempo não é igual ao tempo de Deus. O tempo de Deus é perfeito e os planos dele vão se cumprir em nossa vida se nós nos alinharmos para andarmos no centro da vontade de Deus. Guarda isso no teu coração. Não perca o tempo, presente que Deus te deu. Não perca o livre-arbítrio, presente que Deus te deu. E não perca, Deus sonhou com você e tem um projeto na tua vida. Não perca esse presente, em nome de Jesus. Amém? Põe a mão no teu coração. Pai, nós queremos te louvar por esta palavra. Que o teu Espírito Santo cada vez mais venha ministrar o profundo de nossos corações, para que não venhamos, Senhor Deus, perder tempo com coisas, Senhor Deus, que não vão nos levar a lugar nenhum, Pai. Que possamos estar centrados, Senhor Deus, na tua vontade, na tua palavra, e que nós não venhamos a nos desviar para nenhum lado, Pai. Pedimos ao Senhor que a cada dia o Senhor venha se revelar. Pedimos ao Senhor que a cada dia o Senhor venha nos orientar. Pedimos ao Senhor que a cada dia o Senhor venha glorificar o teu nome em nossas vidas, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que Deus manifeste a glória dele sobre a tua vida, se tu uma bênção, em nome de Jesus. Amém? Dá uma oferta de aplauso ao Senhor. Deus abençoe a igreja. Até domingo, se Deus disser que sim. Amém? A paz do Senhor.